Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco, nos abençoando ao longo de nossas vidas, como sempre tem nos abençoado. Nós vamos agora dar continuidade na segunda parte sobre o tema, a respeito do tema, a ascensão de Jesus. Nós tivemos como base o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 8. O nosso livro-texto é o livro Armas para o Combate, do nosso pastor José Gomes. Então diz aqui o apóstolo Paulo no verso 8 do capítulo 4. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Nós vamos agora fazer comentários a respeito do que nos informou o evangelista Mateus. Como sempre, eu peço que você tenha uma Bíblia à mão, para que você possa acompanhar a leitura. Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 16. Nós aprendemos na mensagem passada, na primeira parte dessa mensagem, melhor dizendo, que Jesus subiu de um monte previamente designado, como nós vemos aqui no versículo de número 16. E os 11 discípulos partiram, Mateus 28, 16, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Então Jesus os encontra aqui, e quando eles viram, Mateus registra que eles o adoraram, mas alguns até duvidaram. E chegando Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele inicia falando com seus discípulos que é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. E segundo comentaristas bíblicos, quando Jesus fala que é-me dado todo o poder no céu e na terra, está se cumprindo a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 14. Posteriormente você pode pegar a sua Bíblia e ler, quando Daniel fala ali no capítulo 14 sobre esse momento, e se cumpre ali. E ele continua dizendo, olha, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu gostaria aqui de extrair aqui desse texto algo maravilhoso, interessante, que quando Jesus fala assim, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quando Jesus fala para os apóstolos, para eles ensinarem todas as coisas que ele tem mandado, Jesus está ali preparando os apóstolos para que posteriormente todo o conteúdo de que os apóstolos fossem levar ao mundo, o conteúdo todo foi a partir do que Jesus os ensinou, das coisas que Jesus os ensinou e das coisas que ele mandou ensinar. Os apóstolos, ou seja, os apóstolos não criaram mais nada. Os apóstolos começaram a ensinar a partir do que Jesus os ensinou, do que Jesus determinou que eles fizessem. Ou seja, a origem de todo o ensinamento foi a partir do que eles aprenderam com Jesus e que Jesus lhes mandou ensinar. Então, esse ensinamento está conosco até hoje, é isso que nós estamos fazendo, dando continuidade a esse ensinamento que Jesus determinou que os seus apóstolos, a sua igreja, levasse ao mundo. E o segundo comentário que eu gostaria de fazer, que me chamou muita atenção, que ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, eu estou com vocês. Não é porque eu vou para o Pai, não é porque eu subirei, não é porque eu não estarei aqui com vocês como eu estive durante esses 3 anos do ministério de Jesus, é que eu não vou estar com vocês, mas eu vou estar com vocês. Vocês vão estar dando continuidade ao ensino, vocês vão estar continuando a ensinar as nações a guardar tudo aquilo que eu ensinei, mas eu estarei com vocês. Então essa certeza é interessante que cada um de nós tenhamos, de que Jesus ele está conosco até a consumação dos séculos.
que a gente não fique com esse temor de que Ele não está conosco, Ele subiu aos céus e Ele não está mais conosco. Mas Ele assegura que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O segundo aspecto, o segundo fato em torno da ascensão de Jesus, também nos chama a atenção aqui. Vamos voltar ao comentário. Nós, na primeira parte da mensagem, nós lemos em Marcos capítulo 16, versículo 19, que ele fala assim: o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Depois de lhes ter falado, ou seja, depois de ter lhes dado instrução. Mateus registra isso e Marcos também registra. Se nós voltarmos aqui no versículo de número 14 do Evangelho de Marcos, do mesmo capítulo que estamos lendo, ele fala assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E diz-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Marcos nos mostra aqui que o Senhor nos deu instrução aos seus discípulos antes de ele ser elevado aos céus. E quando ele diz ensinando-nos a guardar todas as coisas, mais uma vez aqui Marcos confirma o registro de Mateus, ensinando a guardar todas essas coisas. Ele continua confirmando aqui que de fato Jesus deu instrução e que os apóstolos, todo o conteúdo do ensino não foi uma inovação, não criaram uma outra coisa, ou seja, deram continuidade ao que Jesus havia lhes ensinado. O terceiro aspecto nós lemos lá em Lucas, o terceiro fato envolvendo a ascensão de Jesus, nós lemos em Lucas capítulo 24, versículo 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E aí nesse texto do versículo 50 ao versículo 53, nós vemos assim: e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estando sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então o que me chamou a atenção aqui foi que no momento em que Lucas registra que os discípulos viram o Senhor ser elevado aos céus, primeiro me chamou a atenção que ele levantou as mãos, Jesus levantou a mão e os abençoou. E depois de ter os abençoados, foi elevado aos céus. Então essa bênção me fez entender que essa bênção, ela se estende até a igreja hoje, se estende a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que o aceitou como seu Salvador. Essa bênção ela não ficou apenas com os discípulos. Ele os abençoou e essa bênção percorre séculos e chega até nós. A segunda coisa que me chamou a atenção foi que adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Ou seja, grande júbilo, grande alegria, e foram para o templo, permaneciam ali, adorando e bendizendo o Senhor. O porquê dessa alegria? E aí, lendo os comentaristas, me chamou a atenção sobre a questão da garantia, da continuidade da comunhão com Cristo. O que fez com que os discípulos eles saíssem
com grande júbilo, voltasse para Jerusalém com grande júbilo e fosse para o templo e continuasse bendizendo, adorando o Senhor felizes. Ou seja, foi a garantia da continuidade da comunhão que eles tinham com Cristo. Não é porque Cristo seria elevado aos céus que eles ficariam órfãos, que eles ficariam sozinhos. Havia uma garantia de continuidade dessa comunhão. E essa garantia afastou qualquer temor deles. E o que me chama a atenção é que hoje, cada um de nós, cada ser humano que se achega a Jesus e que o aceita como seu Salvador e que se declara por isso Igreja de Cristo, primeiro foi abençoado. Segundo, há uma garantia da continuidade dessa comunhão. É isso que garante que a gente possa ter grande júbilo, que a gente possa estar no templo ou onde a gente estiver, louvando e bendizendo e adorando o nome do Senhor. É a garantia dessa comunhão, ou seja, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Jesus continua conosco. Ele continua conosco. Ele não nos deixou só. Por isso, os discípulos, eles foram com grande alegria. Isso me chamou muita atenção e me faz compartilhar com você essa compreensão de que nós temos que ter essa certeza que há uma garantia de fato de que ele continuaria conosco, como Mateus disse, registrou, e eis que estarei convosco todos os dias. Quer dizer, então os discípulos eles saíram alegres, com júbilo. O Senhor vai para o céu porque é necessário que ele vá, para que o Espírito Santo possa vir, conforme nós vamos lemos na primeira parte da mensagem, e vamos ler novamente. Mas ele estará conosco todos os dias. E isso de fato aconteceu, nós vamos ver um pouco mais aqui à frente. E esse é o terceiro fato, ele foi elevado pelo seu próprio poder, e o quarto fato é que ele foi recebido em cima nos céus. Nós lemos lá em Marcos, vamos ler novamente, no verso 19 do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, que ele fala assim: olha, o Senhor, depois de lhes ter falado, ou seja, dado instrução, ter lhes ensinado o que haviam de falar, sua doutrina, foi recebido em cima no céu e assentou-se à direita de Deus. O Senhor foi recebido no céu. O escritor, aceito como pela grande maioria, como sendo Lucas, o evangelista, ele disse isso. Fiz no capítulo 1 de Atos Apóstolos, ele fala assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeito ao reino de Deus. Mais uma vez aqui, nós encontramos a certeza de que ele foi recebido no céu, porque Lucas fala isso, Marcos fala isso. E Lucas continua dizendo aqui em Atos Apóstolos, no capítulo 10, quando aparecem aqueles varões e dizem: varão de Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi recebido em cima no céu, quer dizer, ele foi realmente recebido em cima no céu. Advia assim como para o céu o vistes ir. E aqui ele confirma que Jesus esteve com os discípulos durante 40 dias. E foi nesses 40 dias que ele ministrou aos seus discípulos, que ele reafirmou tudo que os discípulos haviam aprendido e que eles deveriam levar, fazer com que ensinar as nações, para que elas guardem esses ensinamentos, todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E aqui, nesse capítulo, o evangelista Lucas, ele confirma. E aqui no verso de número 8, ele confirma dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, verso 9, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos.
Ou seja, mais um detalhe que prova por que os discípulos, que demonstra por que os discípulos voltaram para Jerusalém regozijando, adorando e bendizendo o Senhor. Porque Jesus, naquele momento, quando disse isso, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ele estava dando a garantia da continuidade da comunhão. Então a pessoa, quando ela vem para Jesus, ela recebe o Espírito Santo e ela recebe essa continuidade de comunhão com o Senhor, o que afasta todo e quanto é tipo de medo de propagarmos essa palavra, de vivermos nessa vida. Então aqui está mais uma comprovação. Além de vermos que ele foi recebido em cima no céu, nós estamos vendo o porquê desse regozijo, dessa alegria, desse não temor de ver Jesus ser elevado aos céus, como ele registra aqui, e uma nuvem ocultar dos seus olhos. Isso não deixou eles com temor, porque eles tinham uma garantia de continuidade de comunhão com o Senhor. Então, finalmente, vamos para a parte que João diz que ele, João capítulo 16, conforme nós lemos, versículo 7, a partir do versículo 7, quando Jesus, outro fato relacionado à sua ascensão, à sua subida aos céus, ele diz que ele precisa subir. Ele diz aos seus discípulos, todavia, capítulo 16, verso 7, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ou seja, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Porque as pessoas não creem, o ser humano não vai crer em Jesus senão pelo Espírito. A pessoa não crê de Jesus como seu Salvador, mas quando ela recebe o Espírito Santo, ela passa a crer. Ela consegue crer. E da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Quer dizer, as pessoas, o ser humano não vai vê-lo mais aqui. Mas é o Espírito Santo que vai convencer do fato e da verdade que Jesus é o seu Salvador. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado, já está julgado. Ou seja, as pessoas serão convencidas pelo Espírito Santo que há um juízo, que haverá um julgamento e que haverá uma condenação. Então ele precisava ir para que a igreja que estava sendo inaugurada, que foi inaugurada, ela pudesse receber. E aí o evangelista Lucas, no capítulo de número 1 de Atos Apóstolos, ele escreve dizendo, olha, aconteceu, a promessa que Jesus fez, ele foi, e a promessa se cumpriu. Quando daqueles 40 dias que ele está dando instrução aos seus discípulos, no versículo de número 5, 4 e 5, ele diz assim para os seus discípulos, e estando com eles, determinou-lhes, isso Lucas nos informando, estando com eles, capítulo 1 de Atos Apóstolos, verso 4 e 5, diz assim, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí Lucas, no capítulo 2 do mesmo livro de Atos Apóstolos, ele mostra que essa profecia se cumpriu, quando da descida do Espírito Santo. Cumprindo-se, capítulo 2, verso 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2, do capítulo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. No verso 6 diz assim: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 7 continua dizendo: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ele segue dizendo no 8, como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos e lamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então ali o Espírito Santo fez com que aqueles homens falassem da grandeza de Deus na língua de todos aqueles povos que estavam ali. E aí se cumprindo ali quando Jesus fala: vocês vão ensinar, ide por todo mundo e ensinai as nações. Vocês vão ensinando a guardar todas essas coisas. E eles começaram a falar das grandezas de Deus para que aqueles homens pudessem entender a sua própria língua. Quando Jesus fala, e até os confins da terra, ali se manifesta ali a palavra de Jesus, a instrução de Jesus, que esse evangelho seria pregado até os confins da terra. E certamente aqueles homens saíram dali e quando voltam para suas nações, com toda certeza, os que se converteram foram levando essa palavra da salvação, essa palavra sobre Jesus, essa palavra, as grandezas de Deus foram anunciadas para aqueles homens. E há essa continuidade. Então, cumpriu-se a garantia, a certeza. Os discípulos, quando viram Jesus serem elevados aos céus, eles saíram em júbilo. Mateus registra que eles saíram em júbilo, porque eles tinham certeza que iriam continuar essa comunhão com Jesus. E essa certeza que eu e você precisamos ter, de que essa continuidade em comunhão com Jesus, há uma continuidade. Por mais que tudo esteja desmoronando ao redor, por mais que o mundo, esse cenário caótico que nos encontramos, que está pior do que já sempre foi ruim, de guerra, de conflitos, de doenças, de morte, de um montão de coisa, mas a gente precisa ter essa certeza que há essa continuidade de comunhão com Jesus, e é isso que nos dá paz. Porque o que nos dá paz não é as coisas externas desse mundo, não é a materialidade, mas é o que está dentro de nós. É essa paz que vem dessa comunhão, que fala que todos foram cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é isso, é o que nos fornece essa paz. É o que nos faz não ter medo. Todo medo é afastado, assim como o medo foi afastado dos discípulos ao ver Jesus subir aos céus e eles ficarem em júbilo, o medo é afastado de nós também quando a gente tem a certeza dessa continuidade de comunhão com o Senhor. Embora Ele não está aqui presente, mas Ele está conosco. E esse Jesus que os discípulos viram e testemunharam, que viram subir aos céus, ser recebido, Ele há de vir como para os céus. Os discípulos o viram, assistiram e viram Ele subir. Então até aqui eu gostaria de compartilhar com você essa grandeza dessa palavra a respeito da ascensão de Jesus, todos os fatos que ocorreram ali em torno dessa subida de Jesus aos céus. Que foi que Ele subiu de um monte previamente designado, que Ele deu instrução aos seus discípulos, e nessa instrução Ele deu certeza da continuidade da comunhão com Ele, que Ele estaria conosco. Terceiro, que Ele foi elevado aos céus pelo seu próprio poder e que Ele nos abençoou antes de ir. Quarto, que Ele foi recebido no céu e que Ele há de voltar, da mesma forma que Ele foi recebido. E quinto, Ele garantiu a ascensão de Jesus, garantiu a descida do Espírito Santo. E
O Espírito Santo veio, se cumpriu no dia de Pentecostes, se cumpriu essa descida, e que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é ele que garante, ser cheio do Espírito Santo é que garante essa continuidade de comunhão com o Senhor Jesus. E que afasta todo o medo de toda essa turbulência que está em volta de nós. Para aqueles que creem na palavra, para aqueles que creem em Jesus. Eu sou José Silva e compartilho com você essa palavra maravilhosa, porque essa é a palavra da fé que pregamos. Deus abençoe.